Tem uma habilidade que tem garantido o sucesso dos principais líderes e gestores de pessoas das maiores empresas do mundo. Tá curioso para saber qual é? Vem comigo no vídeo de hoje do canal Massa Demais. Fala galera, aqui é o Guilherme Massa. Esse aqui é o canal Massa Demais e você já sabe, aqui você conhece as novidades do mundo da tecnologia, da inovação, da transformação das carreiras e ajuda a te desenvolver novas habilidades para se ambientar nesse mundo de transformação. No vídeo de hoje nós vamos falar de uma principal habilidade que tem garantido o sucesso de CEOs como o Satya Nadella na Microsoft e muitos outros. E ó, já te antecipo, não tem nada a ver com inteligência artificial e nem com habilidades técnicas. Vamos descobrir qual é agora comigo. Pois é, essa habilidade aqui ela chama inteligência emocional, não é artificial. Ela tem muito a ver com o mundo das relações, né, entre as pessoas, e está cada vez mais em alta, justamente por conta do crescimento da inteligência artificial, quando a gente fala sobre o que nos diferencia das máquinas ou o que vai sobrar dos trabalhos para nós, seres humanos. E, obviamente, para os grandes líderes, a inteligência emocional tem sido responsável pelo sucesso de pelo menos 90% deles, segundo um estudo publicado na Harvard Business Review. E olha, fiquem ligados aí que é só 20% dos líderes realmente conseguem sucesso na carreira tendo inteligência emocional baixa. Ou seja, eles são ruins de pessoa e mesmo assim se alavancam. Quem é bom de pessoa, quem conhece gente, sabe lidar com os funcionários, com a equipe, enfim, eles conseguem alavancar suas carreiras. Essa expressão, né, inteligência emocional, ela foi cunhada pelo Daniel Goleman, que é um psicólogo muito renomado. Teve o best-seller exatamente com esse nome, Inteligência Emocional, publicado em 95. E ele fala uma frase no seu livro que é fantástica. O QI, né, inteligência racional, digamos assim, o QI, ele coloca a gente no jogo, mas a inteligência emocional faz com que a gente vença essa partida. Isso ajuda a parar para refletir mesmo o quanto que pessoas de destaque na carreira elas conseguem aliar um perfil técnico e comportamental de uma maneira muito envolvente, excelente. Então a questão aqui é a gente entender como que a gente desenvolve isso para a nossa carreira e como utilizar ao longo da vida essa competência nova. Quando a gente fala da inteligência emocional, infelizmente, tem uma pesquisa da Creative Leadership que fala que 60% das demissões dos colaboradores acontece porque eles demonstraram baixo controle emocional, baixa inteligência emocional. Então, dificilmente você vai ser demitido porque errou alguma coisa num texto, numa planilha, seguiu mal um processo, mas primordialmente a forma como você reage àqueles erros e como que você se comunica com as outras pessoas a partir desses erros. Isso é mais determinante para a tua manutenção dentro de uma empresa. E isso, talvez um exemplo dos últimos anos, em 2017, o fundador e CEO da Uber, empresa aí que todo mundo conhece dos aplicativos, né, de carro, né, para chamar carro, ele foi demitido, na verdade, ele pediu demissão após a pressão enorme do conselho e dos funcionários, conselho de administração, por conta dele conduzir uma liderança tóxica, com um monte de queixas ali de assédio, enfim, entre outras reclamações. Por outro lado, quando a gente fala da inteligência emocional como um superpoder, olha só, as equipes com líderes empáticos têm 40% mais engajamento que as outras equipes, segundo uma pesquisa do Instituto Gallup. O Jeff Bezos, da Amazon, né, fundador da Amazon, é uma das pessoas que desenvolve muito essa habilidade de inteligência emocional, tanto que ao longo da carreira ele reconheceu publicamente erros de liderança que ele teve e foi adaptando a estratégia da companhia. Então, deixar público, mostrar a sua vulnerabilidade, foi ajudando a humanizar essa liderança, e daí esses líderes mais empáticos que reconhecem que a sua equipe de fato vai ter falhas, conseguem um engajamento maior. Quando eu falo dos 70% aqui, é que o humor da liderança
geralmente eleva em 70% o nível de engajamento, do clima organizacional, segundo o estudo lá na Yale School of Management. Então, olha só, você chegar, não é só chegar bem-humorado no trabalho, mas a forma que você conduz emocionalmente a sua equipe consegue elevar o moral do time, conduzir as pessoas para um ambiente mais produtivo e, obviamente, com mais relação positiva entre as pessoas. Um dos exemplos é como a Nike reformulou a gestão de RH a partir de escutar melhor os colaboradores, em particular aqueles que tinham uma condição mais marginalizada de vida ou que tinham pouca voz dentro da empresa. Vamos entender então como que a inteligência emocional se configura. A gente pode dividi-la em 4 blocos. E esses 4 pilares aqui que o Daniel Goleman definiu, ele tem 12 subitens embaixo deles. A gente coloca aqui 4 quadrantes, né? Em que 2 eixos falam sobre a minha relação comigo mesmo, com as minhas emoções, e a minha relação com os outros. E no outro eixo aqui a gente fala sobre uma parte da minha consciência sobre essas emoções e a ação que eu tenho sobre essas emoções. Então, o primeiro pilar aqui em cima, no primeiro quadrante, fala da autoconsciência, que é a capacidade de eu reconhecer e compreender as minhas próprias emoções. Será que eu estou ansioso? Será que eu estou irritado com alguma fala? Será que eu estou me sentindo pressionado? Será que eu estou frustrado? Saber dar nomes às emoções, que é o que muitas vezes a gente não sabe. A gente não foi ensinado o nome das emoções, diferente do nome das cores, né? Que a gente fala, isso aqui é verde, isso aqui é azul, vai ensinando as crianças. Do outro lado, quando a gente vê aqui embaixo, fala da nossa capacidade de gerenciar de forma eficaz as nossas emoções na nossa conduta diária. Então aqui eu reconheço quais são e aqui eu gerencio as minhas ações a partir dessas emoções. Do outro lado, quase que a mesma coisa, mas a partir da ótica do outro. Então aqui eu reconheço as emoções dos outros e valido que elas são o que a pessoa tem direito, né, a sentir. E aqui embaixo é como que eu gerencio as minhas emoções e as emoções dos outros para conseguir lidar melhor com o outro. No livro que fala sobre comunicação não violenta, também ensina muito sobre essa capacidade nossa de entender o que o outro está sentindo. E não à toa se fala tanto aqui em cima, né, sobre empatia no mundo de hoje, porque muitas vezes a gente simplesmente deixa de escutar e sentir, né, ou perceber o que o outro está sentindo e perceber que aquilo é uma sensação autêntica, que a pessoa tem direito a sentir aquilo. Talvez o que a gente possa é ajudar ela a sair, ou a nós mesmos a sairmos dessa sensação, dessa emoção, quando ela não está nos impulsionando, não está nos ajudando. O importante desses quadrantes é a gente perceber que vai ter influência a nossa percepção sobre nós mesmos e tem horas que é sobre a nossa percepção e eficácia sobre as emoções do outro. Então aqui a dúvida principal é como que a gente faz para ser inteligente emocionalmente? Eu vou dar 3 sugestões aqui para vocês, na verdade 3 formas de olhar para isso. Primeiro, ser inteligente consigo mesmo. Tem uma técnica que é chamado de diário emocional, que é uma forma de você ir registrando ao longo do teu dia, pode ser ao final de cada reunião, a cada encontro, a cada paciente, enfim, quais são as situações que você viveu, qual a sua reação diante do que você tinha que comunicar e do que os outros te comunicaram e quais foram as emoções que você sentiu a cada momento. Principalmente a emoção mais predominante naquele encontro, naquela situação. Isso vai te ajudar a começar a ter mais consciência, a trazer uma perspectiva mais intencional para as tuas intenções, para as suas emoções, e não simplesmente ser levado por elas. Lógico que elas dominam boa parte do que a gente conduz como ser humano, mas a gente pode sim controlá-las e saber gerenciá-las melhor. Quando fala da nossa relação com os outros, tem 2 técnicas. Uma chamada de regra dos 6 segundos, que é você, antes de dar qualquer resposta que você sinta que pode ser sensível, que possa gerar algum conflito, algum mal-estar, enfim, até mesmo para você, de gerar angústia, separe sempre 6 segundos. Reserve esse tempo. As pessoas nunca vão te julgar porque você tomou um pouquinho de tempo, só 6 segundos, para respirar, entender o que você quer responder e calibrar as suas emoções para responder.
O segundo é praticar a escuta ativa, que está lá também no livro do Russell Marshall, que fala, né, da comunicação não violenta, de você desenvolver essa escuta em que você não está ali para julgar a outra pessoa, para tirar conclusões sobre a fala da outra pessoa, mas primeiramente para ouvi-la, para saber o que ela está dizendo, qual é o ponto de vista dela, quais as emoções ela demonstra. Isso vai te ajudar imensamente na tua rotina pessoal e também profissional. E quando eu falo aqui em particular para líderes de pessoas, né, gestores de pessoas, tem duas formas, além dessas que eu já passei, que te ajudam muito, que é você fazer esse exercício de separar ali no final do dia, pode ser a última atividade do seu dia, só 5 minutinhos, para fazer uma reflexão. Como que as minhas emoções afetaram as minhas decisões no dia de hoje? Será que eu já sabia que o dia ia ser duro e daí acabei impondo de alguma maneira uma visão mais dura com as pessoas? Será que eu queria que todo mundo tivesse muito alto astral e as pessoas não estavam nessa vibe? Ou que eu deixei de liderar as pessoas, né, de escutá-las efetivamente? Então, separe 5 minutos para avaliar como que as suas principais decisões foram afetadas pelas emoções. Registre isso. E o segundo é essa prática da escuta ativa que eu estava te dizendo, da empatia ativa, em que você vai escolher um dia, ou de repente até uma semana inteira, em que você vai praticar ouvir as pessoas sem interrupção. Calma, isso não quer dizer que não exista um diálogo, mas você vai separar efetivamente tempo para escutar as pessoas. Quando ela terminar as falas dela, no máximo que você pode falar é: você já concluiu? Eu posso fazer alguma colocação? Você vai pedir espaço de fala. E não simplesmente ir dando a sua opinião, ou começar a interferir no que a pessoa está achando, ou colocar um outro contraponto. Não. Separe tempo para escutar. Isso vai mudar radicalmente a forma como você lidera as pessoas, em vez de já sair dizendo as verdades que os líderes muitas vezes acham que têm. Eu passei muitas vezes por isso e sei que é um exercício muito, muito difícil. Com o vídeo de hoje, eu espero que você possa aprimorar a tua inteligência emocional a ponto de você, de fato, crescer na carreira, porque você sabe conduzir as pessoas tendo um bom controle das tuas emoções e também sabendo lidar com as emoções dos outros. Pode ter certeza que quando você faz isso, elas se sentem mais acolhidas e estimuladas a trabalhar junto com pessoas como você. Você quer saber mais sobre outras habilidades para se desenvolver como carreira? Tem mais vídeos aqui no canal sobre isso. Não se esqueça, claro, de curtir aqui o vídeo e compartilhar com quem você gosta, para as mais pessoas do teu círculo crescerem na carreira. Um grande abraço, boa semana.